Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Salmo 15. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São Gaspar de Búfalo, o arauto do preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Ele não só estimula, mas aprofunda a espiritualidade em torno do sangue de Jesus, mas na dimensão do sacrifício. E que a nossa vida seja no sacrifício, não naquela dimensão de ficar sofrendo de uma forma horrorosa, mas o sacrifício a partir da doação da vida para o reino de Deus. E São Gaspar diz assim: que possamos fazer o trabalho para a glória de Deus e assim nos tornar santos. E só há possibilidade de nos tornar santos a partir da vida do dia a dia. Devemos nos refugiar em Deus para de fato nos santificarmos, buscando fortalecimento em Deus, assim como discernimento, para que possamos fazer as coisas certas na hora certa. Uma ideia que pode se tornar extremamente equivocada é acharmos que vamos nos santificar nos distanciando da vida. É na própria vida, mediante as circunstâncias e assim como nós somos, que vamos nos santificando, que vamos de fato criando vínculo com o nosso Deus. E não somente um Deus que fica preso às atividades do templo, preso às tradições da religião. Isso não é uma diminuição, mas é na vida que se dá o encontro das necessidades de conversão. É na vida e nas atividades do dia a dia que temos o encontro com as circunstâncias e os desafios para a santificação. Desafios aos quais o profeta Elias também teve, como podemos ver na primeira leitura de hoje do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do versículo 20 ao 39. Temos aqui um relato significativo que descreve o confronto entre o profeta Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. E este evento é importante tanto do ponto de vista teológico quanto histórico, destacando a soberania de Deus sobre os ídolos e reforçando a fé do povo de Israel. E vejamos bem, a palavra ídolo, ela tem por consequência uma distorção da realidade, a realidade humana e assim como a realidade daquilo que nos circunda. E por isso que hoje em dia há muitas ideologias perversas, porque de certo modo a ideologia ela vai tapar a visão humana para aquilo que é justo, santo e necessário. E no contexto temos Acabe e Jezabel, onde Acabe era o rei de Israel e Jezabel sua esposa, e era uma fervorosa adoradora de Baal. Sob a influência de Jezabel, o culto a Baal se espalhou por Israel, afastando o povo de Deus. Elias, o profeta de Deus, enviado para confrontar a apostasia de Israel e demonstrar a superioridade de Deus. E Elias desafia o povo a escolher entre seguir Deus ou Baal, criticando sua indecisão e chamando-os a um compromisso claro. E ele então propõe um teste para determinar quem é o verdadeiro Deus. O Deus que responder com fogo será o Deus verdadeiro. O povo aceita a proposta. Os profetas de Baal clamam a seu Deus, mas não recebem resposta. E Elias reconstrói então toda uma ideia. O Deus de Elias responde e ele reconstrói o altar de Deus. Vejamos, aqui a aliança de Deus com seu povo, ela está à beira de ser quebrada ou anulada no aspecto do ser humano para com Deus.
Mas em Elias existe ainda a possibilidade da recuperação dessa tradição, da lei, da vivência em Deus. E é isso que Jesus aponta no Evangelho de hoje, em Mateus 5, do versículo 17 ao 19. Jesus, ao criticar a tradição religiosa, ele não critica a tradição no seu sentido, porque a tradição ela conserva e traz valores. O que ele vai criticar é que há uma descontextualização daquilo que é entendido como lei. E nesse sentido, no Evangelho de hoje, em Mateus 5, do versículo 17 ao 19, naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Ou seja, o cumprimento é realmente o sentido. Pois se Jesus ele vai dizer que a lei é inválida, tudo aquilo que os profetas fizeram antes deles não fazia nem sentido para apontar para ele. Tudo o que eles fazem é no sentido da libertação espiritual do povo de Deus. A lei ela chega no limite de onde, se o ser humano não tiver uma renovação espiritual, uma renovação do seu carisma, entendendo quais são os seus dons e vivendo uma vida nova, fica difícil o funcionamento da lei e até mesmo a fidelidade a Deus. E tudo isso tem um contexto. Quando Jesus diz que ele não, nenhuma só vírgula ou letra serão retiradas da lei sem que tudo se cumpra, o que ele está dizendo? Nada será retirado da lei, até esse ponto é claro, sem que tudo se cumpra. Onde tudo vai se cumprir? Em Jesus. Ou seja, toda a finalidade da lei, ou tudo aquilo que a lei é voltado para Jesus. E olhando até como de forma extrema, Jesus é a própria lei, pois é a realização plena daquilo que Deus quer encarnado na vida do ser humano e na possibilidade, na busca da prática dos valores do reino dos céus. Nós não começamos a nossa semana refletindo sobre as bem-aventuranças, e é exatamente nas bem-aventuranças que conseguimos praticar o coração da lei, e praticando o coração da lei, nos aproximaremos de Deus e vivenciaremos os valores evangélicos. São Gaspar, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.